Olá pessoal, nesse vídeo vamos aprender o conceito de strings e como representamos strings em Python. Antes de falar de strings, a gente precisa entender o conceito de caracteres. Um caractere nada mais é do que uma unidade de informação, que corresponde a um determinado símbolo. Por exemplo, um caractere pode representar a letra A, pode representar o dígito 4, o símbolo arroba, o ponto de exclamação e dentre outras informações. Uma das formas de codificar essa informação de caractere é através do código ASCII. Nesse código representamos cada caractere com 1 byte de informação, que representa 8 bits, e significa que a gente pode representar até 256 caracteres diferentes. Para exemplificar, vamos dar uma olhadinha na tabela ASCII. Então reparem que nessa tabelinha a gente consegue representar diversos caracteres comuns, como as letras do alfabeto, dígitos e alguns símbolos especiais, como por exemplo espaço, quebra de linha, etc. A gente pode reparar que nessa tabela ela compreende não apenas o alfabeto latino, como também símbolos numéricos, alguns símbolos matemáticos, menor, igual, maior, alguns símbolos de desenhos, outros de controles. Só que não é o suficiente para a gente representar os diversos alfabetos e outros símbolos que se fazem necessário. Então, se a gente precisa representar outros símbolos além desses, precisamos de uma outra representação que tenha capacidade para isso. Uma outra representação possível é a chamada UTF-8, que ela armazena a informação com um número variável de bytes entre 1 a 4 bytes e consegue representar cerca de 1 milhão de caracteres diferentes. Então, para ter uma ideia do que ele pode representar, vamos ver uma pequena tabelinha, uma pequena amostra do UTF. O UTF, ou Unicode, ele possui, dentre seus símbolos, os símbolos de emotes, que vocês usam bastante, Então aqui tem um bonezinho, tem uma carinha e assim por diante. Então, ótimo, a gente tem a definição de um caractere, que é um símbolo, e agora a gente pode definir a string. A string nada mais é do que uma sequência de caracteres, uma sequência de símbolos. Então, uma string pode ser representado por A4, arroba 1, por exemplo, Então, uma sequência de caracteres que pode possuir um significado. Então, se a sequência de caracteres é CASA, então representa a palavra casa, Ótimo. No Python, eu represento uma string de 3 formas diferentes. Eu posso representar com uma entre aspas simples. Então aqui eu tenho a variável palavra que contém a string casa e representa a sequência CASA de símbolos. Eu posso representar também com aspas duplas, Então uma string pode também ser escrita entre aspas duplas. Então de novo eu tenho a string casa, CASA, sequência de caracteres. E eu também posso representar como uma sequência de caracteres entre 3 aspas de cada lado. Então eu tenho 1, 2, 3, casa, 1, 2, 3. A diferença entre essas 3 definições
é que quando eu envolvo uma string entre aspas simples, eu posso escrever aspas duplas dentro dessa string. Quando eu envolvo a string entre aspas duplas, eu posso escrever aspas simples dentro dela. Então, nesse caso aqui, eu tenho casa é CA, aspas duplas, S, aspas duplas, A. Nesse caso, eu tenho CA, aspas simples, S, aspas simples, A. E no caso das três aspas, eu posso fazer quebras de linha. Então, eu posso fazer uma coisa desse tipo aqui. Casa, bolo, bola. E quando eu for imprimir essa informação, ele vai respeitar essa quebra de linha. Então vamos ver aqui o que acontece quando eu imprimo cada uma das palavras. Então se eu imprimo a primeira palavra aqui entre aspas simples, podemos ver aqui do lado que ele imprimiu também as aspas duplas, como era esperado. Quando eu imprimir palavra 2, que está envolto de aspas duplas, ele imprime as aspas simples. E a palavra 3 vai respeitar a formatação que eu fiz, né? Inclusive com os espaços em branco. O melhor jeito para escrever com essas três aspas é você criar as três aspas, pular uma linha e aí você representa a string que você quer escrever. Então, nesse caso aqui, ele vai aparecer casa, depois pula a linha, bolo, depois pula a linha e bola. Então, basicamente, temos essas três opções para criar uma string no Python. Alguns caracteres especiais, eles não possuem uma representação visual. Por exemplo, como que eu escrevo uma quebra de linha, uma tabulação, etc. Para esses casos, a gente tem o chamado sequência de escape. Por exemplo, alguns exemplos de sequência de escape. Vou criar uma variável escape, linha 1 barra n, linha 2, por exemplo. Esse barra n ele representa uma nova linha, uma quebra de linha. Então, se eu tentar imprimir a variável escape, ele vai imprimir linha 1, pula a linha, dá um espaço, linha 2. Né? Dentre os caracteres de escape mais comuns que eu tenho é o barra n, que quebra uma linha, barra t, que representa uma tabulação horizontal, barra v, para uma tabulação vertical, barra barra, caso eu queira imprimir essa barra invertida, né? Barra aspas simples para imprimir a aspas simples, barra aspas duplas para imprimir aspas duplas. Então, mesmo quando eu tenho esse caso aqui, que eu envolvo a string numa aspa simples, eu ainda posso imprimir o caractere de aspas simples fazendo barra aspas simples. Ele funciona. Então vamos criar um exemplo aqui de uma string bem comprida. Essa daqui será a primeira linha de texto. Barra n, para pular uma linha. Agora estamos na segunda linha. Vamos colocar um barra v para ver como é que funciona esse tabulação vertical. Temos uma tabulação vertical. Barra t para horizontal e horizontal. E vamos fechar as aspas duplas, né? Vamos imprimir para ver o que acontece. Então, olha só. Essa daqui será a primeira linha de texto, né? Aí ele pulou uma linha, agora estamos na segunda linha. No caso aqui do console do Spider, ele não funcionou esse barra V,
mas se você for no prompt de comando, ele vai funcionar e vai dar um espaçamento vertical, né? E temos uma tabulação vertical e horizontal, que seria um espaçamento, né? Aqui, para a gente dar uma olhadinha melhor, eu posso colocar vários desses /t's. E vocês podem reparar, deixa eu voltar aqui, que agora eu tenho um espaçamento maior, né? Porque eu fiz 3 tabulações. Então, cada tabulação é um determinado número de espaços em branco que ele vai imprimir. Uma outra forma também de representar uma string é a chamada f-string, que é a string de formatação. E ela começa com a letra F e depois ela tem que estar envolvida entre aspas duplas ou aspas simples, como você preferir. O ponto interessante dessa string de formatação é que você pode avaliar expressões dentro dela. Então eu posso fazer o seguinte aqui, exemplificar. F, aspas duplas, 2 mais 3 igual, né? Isso aqui vai imprimir a string 2 mais 3 igual. Então vamos ver aqui o que acontece desse lado. 2 mais 3 igual. Se eu colocar uma expressão entre chaves, então eu coloco aqui 2 mais 3 entre chaves, ele vai avaliar essa expressão e vai imprimir o resultado. Então aqui vai aparecer 2 mais 3 igual a 5. Esse tipo de string geralmente é utilizado para imprimir o conteúdo de uma variável. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma variável x igual a 3, 14, 15, 9, 2. Eu posso imprimir o conteúdo dela, né, através da string de formatação, escrevendo x igual x entre chaves. Ele vai aparecer x igual a 3.141592. Além disso, a gente pode controlar o número de casas decimais com esse tipo de string. Então, depois do nome da variável, basta colocar 2 pontos, ponto, o número de casas decimais que eu quero, digamos que eu queira 2 casas, e f, para dizer que é o número de ponto flutuante. E ao executar, a gente tem 3.14. Se eu alterar aqui para 3, eu tenho 3.142. Na sequência, a gente vai ver um vídeo sobre os operadores e funções comuns de strings em Python. Não esqueçam de tirar qualquer dúvida no Discord. E até o próximo vídeo.